Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o Ibovespa que apresentou uma alta de 0,57%, um pregão mais indefinido pelo candle, e não só esse pregão, mas na realidade os últimos 4 pregões ficaram mais travados. Eu vou até mostrar o intraday através do gráfico aí do mini índice. Então temos o Ibov numa situação que não dá para se ter uma perspectiva mais clara de que direção nós vamos ter aí nos próximos pregões, principalmente na segunda-feira, mas o fato aí é alertando para alguns pontos. Primeiramente, gráfico semanal, a semana termina com queda de 1,65%, a gente vem aqui do Ibovespa apresentando 5 semanas consecutivas de alta, é a primeira falha no sentido de perder essa sequência de máximas e mínimas ascendentes aqui nos candles. Então aqui teve a perda da mínima da semana passada. Se o Ibovespa na próxima semana perder esses 64.162, que é a mínima dessa semana, inclusive, que é um ponto que eu já venho citando aí nas últimas análises, que é um ponto relevante em termos de antiga resistência, que também funcionou como resistência, que também travando como resistência, agora funcionando como suporte. É um ponto que, se for perdido, abre uma chance maior de se ter realmente um movimento aqui de correção no gráfico semanal. E também aqui intensificar logicamente a queda no gráfico diário, podendo buscar níveis mais baixos de suporte, como por exemplo aqui um topo anterior na faixa dos 63 mil pontos. Essa seria uma das possibilidades para o Ibovespa. Mas se a gente observar que justamente teve um movimento forte para cima no gráfico semanal, essa pode ter sido uma primeira falha e na sequência ainda tem algo para cima, algo gerando aí para cima. Só que para isso teria que gerar no início da próxima semana alguma sinalização de muita força aqui para cima, ou mesmo vem aqui para baixo de maneira fraca, mesmo que perca essa mínima, mas perde, não fecha abaixo ou não gera um candle de muita força para baixo e na sequência faz algo nesse sentido, traria ainda a perspectiva de poder dar continuidade a esse movimento de alta no gráfico semanal, que até em termos de tempo teria espaço para ir um pouco mais além esse movimento. Depois disso, então temos aqui para falar do mini índice. O mini índice no gráfico de 60 minutos, eu não cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje, tinha até no mesmo momento uma possibilidade de fazer a entrada no mini índice ou no mini dólar. Eu terminei optando pelo mini dólar, que foi um pouco depois dos dados de emprego aqui, que foram divulgados às 11h30, horário de Brasília, nos Estados Unidos, dados de emprego dos Estados Unidos. Então isso proporcionou um forte candle de alta aqui no G60, a abertura foi com gap de baixa, respeitou a mínima do pregão anterior e veio forte aqui para cima. Então a entrada teria sido aqui nessa hora de pregão. A partir dessa hora de pregão teria gerado inclusive sucesso na posição na ponta compradora, assim como gerou a recomendação que eu fiz no dólar, que eu vou comentar daqui a pouco. Então temos aqui o mini índice terminando apresentando um fundo, mas eu desconsidero um pouco essa questão do fundo, porque para mim esse candle aqui no G60 só são 10 minutos das 18 para as 18h10, então eu desconsidero um pouco essa formação, mas o fato é que gerou um movimento forte para baixo, para cima, rompe o topo anterior, faz uma correção e tem essa possibilidade de gerar realmente uma formação de fundo aqui no gráfico de 60 minutos, o que apoiaria a possibilidade de compra de day trade a partir do próximo pregão, caso já comece dessa forma. Então seria uma das alternativas aí para o próximo pregão. Mas se a gente olhar dentro do que eu falei no Ibovespa, falando do G60, que está travado aqui nessa região. Se a gente olhar aqui, esse movimento foi um movimento único para baixo e depois disso está travado, não conseguiu nem romper essa região nessa máxima, nessa mínima aqui do movimento. E se olharmos também o anteriormente, a gente tem aqui esse movimento para cima. Então está tudo dentro com a tendência basicamente indefinida. Volta a trazer uma primeira sinalização de tendência de alta se romper esse topo aqui que é a máxima do pregão de hoje. Então isso traria uma primeira perspectiva, mas vai ser importante romper ou esse nível aqui para a gente ter um cenário um pouco do próximo movimento, tanto para o mini índice aqui como logicamente para o próprio Ibovespa. Então a gente ficaria atento aí nesse cenário, caso abra aqui por exemplo caindo de maneira um pouco mais forte, isso traria a possibilidade de se buscar a operação na ponta vendedora, num gráfico de menor periodicidade, é o que eu ficaria atento aí no próximo pregão. Olhando para o mini dólar, então a operação aqui do mini dólar, só no gráfico diário, acabou de sair aqui do leilão mini dólar, ficou aqui estável no dia. Então dentro dessa estabilidade do mini dólar, vamos lá para o gráfico de 10 minutos. Aqui foi o momento que houve a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos, deu uma pancada para baixo. A partir disso, recomendei venda aqui nesse nível, na perda da mínima deste candle. Essa venda foi executada, o movimento se estendeu aqui para baixo e quando chegou neste nível aqui, nesse candle, na formação deste candle, eu encerrei a posição comprada. Chegou até vir um pouco mais abaixo. O objetivo que eu tinha traçado tinha sido em 1, 2, 3.
ficou a 2 ticks, igual a outra operação que a gente fez nessa semana no mini dólar, ficou a 2 ticks do objetivo e depois voltou aí contrário à posição, mas nesse caso aqui eu já tinha encerrado antes. O que me motivou a encerrar antes essa posição, um pouco antes, primeiro já tinha gerado um certo tempo já do movimento para baixo, e segundo, estava num ponto bem importante e estava começando a ficar travado ali na região de 128. Então aqui tinha 128, que é esse fundo aqui, e esse nível aqui 121, junto com um gap aqui de alta que também funciona como suporte, uma região de 127,50. Então, enfim, esses níveis aqui, esses 3 níveis, me motivaram a encerrar a posição, logicamente, já com um bom movimento e um bom ganho nessa posição, trazendo aqui um ganho de 0,21% na operação, e no capital total isso representou 0,3% de crescimento. Depois disso não recomendei mais nenhuma entrada no mini dólar, não encaixou mais entrada para mim no mini dólar. Para o próximo pregão, se gerar topo aqui descendente, depois dessa pancada para baixo que perdeu esses 2 fundos anteriores, ficaria mais atento para buscar a operação na ponta vendedora. Para gerar compra, para buscar um cenário mais para compra, o ideal é que venha para cima desse nível aqui, em torno de 150 a 156. Esse é o que mais me chamaria atenção para se buscar a operação na ponta compradora aí no mini dólar. Então, depois disso, vamos para as ações. PETR4. A Petro terminou o dia aqui com alta de 3,02%, proporcionando na semana uma queda de 1,79%, ou seja, essa alta deu uma aliviada boa na queda da semana. E com isso enfraqueceu a sinalização de topo lá no gráfico semanal. Em relação ao que a Petro vinha fazendo aqui, um topo um pouco mais forte, deu uma aliviada nessa formação de topo. Mas dentro desse cenário que faz esse movimento de baixa mais forte, perde ali uns pontos importantes aqui anteriores. Se esse movimento que está iniciando aqui de subida não ganhar muita força para cima, ou seja, já gerar um forte candle de baixa no próximo pregão, ou na segunda ou terça-feira, algo nesse sentido, uma formação de topo aqui descendente, me chamaria a atenção para buscar venda aí de swing trade em cima da Petro na próxima semana. E para compra na Petro, me chamaria mais atenção, continua me chamando mais atenção na questão de ter esse ativo acima dessa região mais pesada de resistência, acima da região dos 15,90 e 16 reais. Vamos então para Vale 5. Vale 5, queda intensa de 5, forte de 5,41%, deixando a semana aqui com a queda de 9,63%, uma formação de topo mais relevante, diferentemente do que aconteceu na Petro. Então, uma formação mais relevante de topo e traz um indício de final dessa tendência de alta da Vale, dessa tendência de todo esse movimento de subida. Gera aqui um pivô de baixa, um leve pivô. Quando eu falo leve pivô de baixa, que os movimentos não são maiores, os movimentos, foi um movimento bem curto, 3 candles para baixo, faz, vamos dizer assim, 3 candles ali fracos para cima, e aqui gera a formação de topo, de pivô. E nessa formação de pivô, difícil de fazer até entrada na perda da mínima deste candle ou desse fundo anterior, por causa justamente do gap de baixa. Essa é a dificuldade, às vezes, em relação à Vale, é essa questão dos gaps que dificultam os pontos, às vezes, de entrada em termos de oscilação. Então, ativo, fato que fecha para baixo dos R$30, já abriu lá nos R$30, a abertura foi 30,03 e vai apontando agora para o teste de um suporte um pouco mais relevante na faixa aqui dos R$28,26 até os R$28,14. Abaixo disso, a gente pode falar na região de R$27,11 a R$26,91. Falando em termos de operação na Vale, movimentação fraca para cima na próxima semana também chamaria atenção para se buscar alguma operação na ponta vendedora através de topo descendente. CVC B3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje. Dentro do que eu tinha falado, a gente tinha recomendado na semana passada, no início dessa semana, no decorrer dessa semana, uma entrada. Ela terminou perdendo força logo no início, que eu gostaria de ter ganho força, não ganhou força, eu encerrei antecipadamente a posição. Ela vê que ficou travado, eu recomendei compra novamente nesse ativo, no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada, fechou aí o pregão bem, com alta de 1,8%, trazendo a expectativa de continuidade aqui da sua movimentação para cima. Vai ser importante romper esse topo aqui em 26,66, ou seja, o ativo gerou uma pancada para cima, faz algo semelhante aqui a uma correção em ABC, ou seja, está apresentando força nesse momento e, por enquanto, começou bem a operação. Fato que, para mim, não seria mais interessante manter a posição se voltar para baixo dos 25,83, mínima do pregão de hoje. Então, o ativo, essa recomendação foi em 26,15,
com stop em 25,38, a mínima de hoje é 25,83, ou seja, dá para subir bem o stop. Objetivo em 27,69, com risco de 2,94% e alocando 17% do capital total. Depois disso, recomendei também no pregão de hoje IP3, IP Marcas. Fechou em 28,40 com alta de 0,74%. A recomendação foi que na superação da máxima do pregão de ontem fez um forte movimento para cima, faz aqui uma correção. Minha expectativa dessa entrada é de ter esse movimento aqui para cima. E para isso vai ser importante depois desse pregão romper aqui os 28,55, que é esse ponto mais alto aqui desse topo, depois de um movimento forte para cima. Isso acontecendo aumenta a chance de poder vir a romper até um patamar mais alto, buscar um patamar mais alto ali no semanal, que é uma região de R$ 29,26, um topo mais alto no semanal. Essa entrada, o ponto de entrada dela 28,38, ou seja, fechou praticamente no nível da entrada, stop 27,75, a mínima do pregão de hoje localizada em 28,03, ou seja, não seria mais interessante também o ativo voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Posso justamente encerrar a posição antecipadamente caso ela venha apresentar algum sinal de fraqueza nesse sentido. E objetivo dessa operação R$ 29,64, com risco de 2,22% e alocação de 23% do capital total. Depois disso é QTL3. A QTL3 recomendei compra, essa já não conseguiu manter a força que foi acionada a compra, que foi na superação aqui desse ponto, que é a máxima do pregão anterior. Foi lá em cima, fechou na verdade a segunda hora de pregão bem. Ela estava aqui apresentando já uma alta na operação de 1,57% e terminou perdendo força. Vai ser importante ali, olhando para o G60, começar o próximo pregão gerando sinalização de força aqui para cima. Caso contrário, se intensificar essa perda de força, vier aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, R$ 57,00, ficaria mais para encerrar essa posição em 56,99, mesmo que o stop esteja sido estabelecido em 56,69. Então, entrada 57,99, fechou em 57,75. Objetivo R$ 60,59, risco de 2,24% e alocação de capital total 22%. Essa alocação de capital total eu defino de acordo com a volatilidade do ativo, ou seja, quanto maior o stop de uma posição, menos capital menor a nossa exposição em cima de uma única operação, menor a exposição do capital total em cima de uma única operação. Quanto menor o stop, dá para se expor mais, botar mais capital em cima da posição e esse tamanho de stop geralmente é definido pela volatilidade de cada ativo. Então é isso, amigos. Apenas já encerrar, mas só para ressaltar que recomendei uma operação de venda na Sabesp, que não foi executada na perda da mínima desse candle. Então é uma operação que está cancelada, mas se esse ativo não conseguir ganhar força aqui para cima, também ficaria atento para buscar alguma operação de venda aí de topo descendente, avaliando logicamente outras alternativas que possam acontecer no decorrer da próxima semana. Então, recomendação cancelada em Sabesp. Então, agora sim, é isso. Um grande abraço, um excelente final de semana. Lembre-se de dar um like, aí, um joinha no YouTube, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma. Aproveite bastante seu final de semana e até segunda-feira.